Olá, pessoal! Olha, arquivar um inquérito policial parecia um tema batido, né? Mas aí veio o pacote anticrime, depois uma decisão do STF que mudou tudo de novo, e o que era simples virou um baita quebra-cabeça. Afinal, quem dá a palavra final nisso? O juiz ainda tem algum papel? Pois é, a ideia aqui é justamente montar todas essas peças e deixar o cenário bem claro para a hora da prova. Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão hoje em dia. Antes, a gente tinha uma resposta mais direta, digamos, mas as mudanças recentes criaram uma espécie de cabo de guerra entre o Ministério Público e o Judiciário. Então, quem é que bate o martelo? É o promotor? O juiz? Um órgão de revisão? Entender essa nova dinâmica é o ponto central de tudo que a gente vai ver aqui. Para a gente desvendar essa confusão toda, vamos seguir um caminho bem lógico. Primeiro, a gente vai ver como era o sistema original. Depois, vamos analisar a grande mudança proposta pelo pacote anticrime. Aí, a gente entra na intervenção do STF, que criou um sistema totalmente novo, um modelo híbrido. E, por fim, a gente detalha o passo a passo de como tudo funciona hoje, com aqueles pontos cruciais para a prova. Vamos lá, então? Então, vamos começar voltando um pouquinho no tempo. Por muitas décadas, o arquivamento do inquérito policial era regido por um sistema bem conhecido, o de controle judicial. Tudo estava lá, na redação original do artigo 28 do Código de Processo Penal. E a palavra-chave aqui era requerer. Presta atenção nesse verbo. O Ministério Público, mesmo sendo titular da ação penal, ele não decidia sozinho, sabe? Ele fazia um pedido ao juiz. O juiz funcionava como um fiscal da obrigatoriedade da ação penal e ele podia concordar ou não com as razões do promotor para arquivar. O fluxo era bem desenhadinho. Se o juiz batesse o pé e discordasse, ele não podia, ele mesmo, forçar o oferecimento da denúncia. Não. O que ele fazia? Ele acionava o que a doutrina chama de princípio da devolução, ou seja, ele mandava os autos para o chefe do Ministério Público, o procurador-geral. Então, no fim das contas, a palavra final sempre era do próprio MP, mas só depois dessa provocação do juiz. Era um controle externo, né? E aí chegamos em 2019. Veio o famoso pacote anticrime, e a proposta era ambiciosa: reformar de verdade o processo penal brasileiro, tentando alinhar de vez o nosso sistema com um modelo acusatório puro, sabe? Aquele onde cada um fica no seu quadrado, um acusa, um defende e o outro julga. Olha só que interessante a mudança que a lei propôs. A gente sai do verbo requerer e vai para o verbo ordenar. A mudança é brutal. A proposta era muito clara: tirar o juiz dessa jogada do arquivamento. O arquivamento passaria a ser um ato administrativo do próprio Ministério Público. O controle seria interno. E, uma novidade importantíssima, a vítima ganharia o poder de pedir a revisão dessa decisão. E essa mudança não veio do nada, viu? Ela tinha um forte respaldo na doutrina. Para juristas de peso como Áureo Lopes Júnior, por exemplo, o sistema antigo contaminava a imparcialidade do juiz. Pensa bem, o juiz, ao analisar as razões do MP para não denunciar, acabava se metendo no mérito de uma acusação que lá na frente ele mesmo poderia ter que julgar. Ficava uma coisa meio esquisita. Então, o ponto-chave aqui é sacar a lógica do legislador. A ideia era fortalecer a separação das funções: acusar, defender e julgar. Se o Ministério Público é o dono da ação penal, ele deveria ter autonomia para decidir não acusar. E os mecanismos de controle? Seriam internos, dentro do próprio MP, e também pela vítima, que ganha um protagonismo. O judiciário sairia dessa etapa. Só que, como quase todo no direito brasileiro, né, a coisa não foi tão simples. A vigência dessa nova regra não foi nem imediata, nem pacífica. O Supremo Tribunal Federal foi acionado para decidir sobre isso e, em agosto de 2023, veio a decisão que, na prática, não manteve o sistema antigo nem validou o novo. O STF criou um terceiro sistema. Exato. O STF não chegou e disse: essa lei é inconstitucional, nem disse está tudo valendo. A Corte fez o que a gente chama de interpretação conforme a Constituição. Basicamente, eles pegaram o texto da lei e deram uma aparada, uma moldada nele para criar um procedimento que não era nem o sistema antigo, com controle total do juiz, nem o sistema novo, com autonomia total do MP. Virou uma fusão dos dois. E o resultado é esse sistema complexo que a gente tem hoje. Vamos lá, o MP continua sendo quem decide pelo arquivamento, ok? Mas agora ele tem que comunicar essa decisão ao juiz. O juiz, que parecia ter saído do jogo, volta, mas com poder de controle bem limitado. E a vítima? A vítima manteve aquele papel importante de fiscalização
que a nova lei tinha dado a ela. Tá vendo como é um híbrido? Certo, mas o que significa patente ilegalidade ou teratologia? Bom, são conceitos jurídicos bem abertos e isso dá margem para debate, claro. Mas na prática, o que isso quer dizer é que o juiz não pode mais intervir só porque ele discorda da análise das provas feita pelo promotor. A intervenção judicial só vai acontecer se a decisão do MP for algo assim absurdo, uma monstruosidade jurídica, algo flagrantemente ilegal. A regra hoje é a autonomia do MP. A intervenção do juiz é a exceção da exceção. Ok. Depois de toda essa contextualização histórica, vamos ao que mais importa para a hora da prova. Como é que o arquivamento funciona na prática, hoje? Vamos desenhar esse passo a passo para não ter erro. O fluxo atual é o seguinte: o membro do Ministério Público decide que é caso de arquivamento. A partir daí, ele precisa comunicar essa decisão para todo mundo: vítima, investigado, polícia e, claro, para o juiz. Com essa comunicação, abrem-se duas possibilidades de revisão. A primeira é da vítima, que tem 30 dias para recorrer. A segunda é do juiz, que também pode provocar a revisão se ele identificar aquela patente ilegalidade ou teratologia. Se qualquer um dos dois contestar, o caso sobe para o órgão de revisão do próprio MP. E é esse órgão superior que vai dar a palavra final. Para botar ordem nessa nova rotina, o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, editou a Resolução 289, agora em 2024. Ela detalha os prazos, por exemplo, essa comunicação tem que ser feita em até 5 dias. E tem um ponto bem interessante que ela traz, que é o chamado juízo de retratação. Ou seja, antes de mandar o caso para cima, para o órgão superior, o promotor que decidiu arquivar tem ali 5 dias para pensar de novo e, quem sabe, reconsiderar a própria decisão, seja por causa do recurso da vítima ou da provocação do juiz. Beleza, então o caso foi arquivado. Fim de papo? Essa decisão é definitiva? Isso nos leva a um tema que é figurinha carimbada em prova de concurso: a coisa julgada no arquivamento do inquérito. E a resposta para essa pergunta é um sonoro depende. Depende basicamente do motivo pelo qual o inquérito foi arquivado. É aqui que a gente precisa separar bem os conceitos de coisa julgada material, aquela que torna a decisão imutável para sempre, e a coisa julgada meramente formal, que permite que o caso seja reaberto. Olha, essa tabela aqui é ouro puro para estudar. A regra geral é a seguinte: se o arquivamento foi por insuficiência de provas, ele só faz coisa julgada formal. Isso quer dizer o quê? Que se surgirem novas provas, a investigação pode sim ser reaberta. É o que diz a súmula 524 do STF. Agora, se o arquivamento foi por um motivo de mérito, como a tipicidade do fato, ou seja, aquilo não é crime, ou porque a punibilidade foi extinta, aí a história é outra. Nesses casos, a decisão faz coisa julgada material. E aí, meu amigo, o caso está encerrado para sempre. E atenção aqui, porque essa posição está consolidada no STJ. O tribunal entende que, quando o arquivamento é pedido por atipicidade ou extinção da punibilidade, o judiciário precisa fazer uma análise mais aprofundada, uma análise de mérito mesmo. E a decisão judicial que acolhe esse pedido de arquivamento vai ter força de coisa julgada material. Não dá para reabrir depois, mesmo que apareça uma prova nova. Bom, estamos chegando na reta final. Agora é a hora de consolidar tudo. Vamos resumir os pontos mais importantes em formatos de flashcard, para ajudar a fixar o que não pode ser esquecido de jeito nenhum na hora da prova. Essa pergunta é clássica de prova de múltipla escolha. Quem pode contestar a decisão de arquivamento do promotor? Anota aí: a vítima ou seu representante legal, no prazo de 30 dias, e o juiz, mas só naquelas hipóteses excepcionais de patente ilegalidade ou teratologia. E quem não pode? A autoridade policial não pode. E o investigado também não. Afinal, para ele, o arquivamento é ótimo, né? E para fechar, vamos a 3 conceitos que são pegadinhas clássicas. Primeiro, arquivamento implícito. Não é aceito no Brasil, tá? O MP tem que se manifestar sobre todos os fatos investigados. Segundo, homologação. A revisão pelo órgão superior do MP não é mais automática. Ela só acontece se for provocada. E terceiro, o sistema. Se a prova perguntar qual sistema atual, a resposta certa é híbrido. Não é nem controle judicial puro, nem autonomia pura do MP. É um sistema híbrido criado pelo STF. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Esse sistema atual, esse meio termo complexo criado pelo STF, será que ele realmente conseguiu equilibrar a independência do Ministério Público com o controle de legalidade? Ou será que, no fim das contas, ele só criou mais incerteza jurídica? É uma discussão que, com certeza, ainda vai longe. Bom, se essa nossa análise aprofundada ajudou nos estudos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar aquela curtida para fortalecer. Até a próxima!